desde domingo, uma turbulência institucional. O presidente Miguel Zelaya foi deposto por um golpe militar apoiado pelo Judiciário e pelo Congresso do país. O golpe provocou protestos da população hondurenha, que está sob toque de recolher. E a condenação internacional de todos os países da América Latina, dos Estados Unidos, União Europeia e OEA. Está comigo o mestre em Relações Internacionais, Leonardo Ramos, que é professor da UniBH e da PUC Minas. Bem-vindo, professor. Professor, o que levou a essa situação em Honduras? Já havia um clima de instabilidade institucional no país? Olha, Honduras, na verdade, o que a gente pode perceber é uma questão vinculada, em larga medida, à mudança de rumos políticos que o presidente Zelaya adota nos últimos anos. Ele é um presidente que é eleito por um partido liberal, tem uma trajetória política vinculada a esse partido. No início do seu mandato, adota políticas mais à direita no espectro político, como, por exemplo, permitir que em alguns locais do país fosse pago o salário abaixo do salário mínimo, coisas do gênero. Só que, de um tempo para cá, alguns anos para cá, ele começa a adotar uma postura mais próxima do Chaves. Umas políticas muito próximas das políticas chavistas, o que incomoda aqueles setores até então que apoiavam o seu governo, com o qual ele estava vinculado historicamente na sua trajetória política, né, o Partido Liberal. Do ponto de vista legal, o senhor concorda que foi um golpe? Sim, sim. Não sou especialista em direito, mas o que, na minha opinião, né, e respaldado por alguns analistas sobre esse processo, é que, na verdade, o fato do presidente Zelaya ter, como é que a gente pode dizer, dele ter mantido o seu desejo de fazer a consulta popular, aquela consulta ele mesmo tinha colocado, que não era uma consulta de caráter legal. Só para a gente situar, né, o telespectador, eu queria que o senhor brevemente explicasse o que gerou esse impasse entre Congresso Judiciário e Presidência. Tá. Bom, de maneira geral, o que acontece? Você tem, voltando ao que eu estava dizendo, você tem essa mudança de política para um espectro mais próximo do que tem sido Venezuela e outros países, como a Bolívia, Equador, um espectro mais próximo da esquerda, eu diria. Bom, a partir daí começa a haver então esse desconforto entre o governo, né, e aqueles setores que davam apoio ao governo. E uma dessas políticas mais à esquerda, ou mais próximo desse bloco bolivariano, né, do chavista, que o presidente Zelaya começa a adotar, seguindo um pouco da trilha do Evo Morales na Bolívia, do Chaves na Venezuela, a ideia de convocar uma nova Constituinte, para poder rever a Constituição, nos dizeres dele, uma Constituição que seria mais interessada, mais voltada para os interesses do povo, daquele setor mais pobre da população. De acordo com os seus opositores, o que ele, na verdade, queria com isso era passar ou aprovar uma possibilidade da reeleição, coisa que não é possível na Constituição hondurenha. E, em função disso, você teve todo um desgaste entre ele e as elites hondurenhas, que leva a essa situação. Ou seja, você tem uma trajetória, os fatos que vão acontecendo aqui. Ele tenta aprovar essa consulta popular sobre se seria interessante ou não ter uma nova Assembleia Constituinte. Que deveria acontecer em janeiro. Em novembro. Em novembro. Com as eleições em 29 de novembro. A ideia dele era agora, nesse final de semana, dia 28, 26, não me lembro muito bem, de junho, fazer uma consulta popular sobre se a população aprovaria ou não uma votação sobre a necessidade de uma Assembleia em novembro. Agora, houve, então, esse impasse, os militares foram chamados, né, a cumprir uma ordem judicial e depuseram, né, atendendo a uma decisão judicial, né, que a justiça tinha sido tinha se manifestado contra e os militares, então, agiram. A América Latina reagiu. O presidente Lula fez uma declaração que é inadmissível, golpe militar a essa altura do campeonato. Né? Os Estados Unidos reagiram, Barack Obama, União Europeia, OEA. Como é que
o senhor enxerga esse conjunto dessa reação? Olha, basicamente, o que é possível perceber, pelo menos em princípio, é um timing muito equivocado, ou minimamente, para dizer o mínimo, equivocado por parte dessa elite hondurenha, porque provavelmente, em função de toda... Por exemplo, contrariamente ao que a Venezuela, o que Chávez fez, de conseguir construir um apoio popular e gerar uma certa cisão na sociedade venezuelana, mas ele tem grande parte do apoio dos setores mais pobres, não deu tempo do Zelaya construir esse tipo de apoio em Honduras ainda. Tanto é que você olha as manifestações, elas não são tão significativas como foi, por exemplo, no golpe contra o Chávez em 2002. Não, em Honduras não tem essa manifestação tão aguerrida em defesa dele. A manifestação é mais internacional do que interna, para que ele volte ao governo. Então você tem algumas coisas, mas nada muito de porte. O que é possível perceber é o seguinte, que provavelmente, mesmo que fosse essa questão da Assembleia Constituinte fosse para votar, provavelmente ele teria uma grande chance de perder. O que os militares conseguiram fazer foi dar uma projeção internacional para o Zelaya que ele não teria de outra forma. Ele era um país pequeno, um governo fraco, que estava no final do ano ia acabar. Né? E aí, na verdade, eles conseguem gerar essa projeção onde você tem a comunidade internacional completamente contra. Ninguém reconhece, não tem um Estado, até 2 horas da tarde, que tivesse reconhecido esse governo do Micheletti como governo legítimo de Honduras.